do Senhor, meus queridos ouvintes que estão buscando mais entendimento na Palavra de Deus. E estamos aqui na quarta lição, no quarto domingo do mês, no dia 28 de julho de 2024. Você que tem buscado se aprofundar na Palavra de Deus, este programa vai te fazer se aprofundar muito mais e buscar um entendimento mais afigo na Palavra de Deus. Então venha, faça parte conosco desta demanda, deste trabalho, que será um trabalho digno, onde você aprenderá muito mais sobre a Palavra de Deus. E o nosso tema que iremos entrar neste domingo, uma firme decisão, não se contaminar. Daniel, longe da sua parentela, mas ele teve a decisão de não se contaminar. E aqui estamos com o nosso diácono Magvaldo, que estará respondendo essas perguntas para você que quer se aprofundar na Palavra de Deus. E logo já deixo a oportunidade para o senhor fazer uma introdução leve deste assunto. A paz do Senhor, irmão Fagner, a paz do Senhor, queridos ouvintes, irmãos, amigos também que acompanham esse programa, EBD Online, Deus abençoe. Também quero registrar aqui meu agradecimento ao pastor Paulo Portela, nossa coordenadora misógina, também ao doutor Israel, o doutor Israel, que é um dos líderes, coordenadores também da EBD Online, pioneiro no nosso campo, que Deus possa abençoá-los a todos de forma poderosa. Pois bem, a nossa lição, vamos tratar na quarta lição que já estamos, fala sobre uma firme decisão de não se contaminar. Foi uma decisão tomada por Daniel, nós estamos nesse trimestre estudando sobre Daniel, uma decisão que ela deve ser tomada não só pelo hebreu, não só pelo judeu, não. Deve ser tomada por todo crente, todo servo de Deus, todo cristão. Em pleno século XXI, nós precisamos ter essa mesma firme posição que o Daniel teve. Uma posição de não se contaminar. Então, o ato da contaminação é quando alguém cede ao pecado. Ser tentado, todos nós podemos ser tentados. Agora, o ceder é que é a outra situação. Você ceder para o pecado. Então, Daniel, ele propôs isso em seu coração, em não se contaminar, tanto é que o texto vai deixar bem claro, Daniel 1:8, que ele propôs no seu coração. Então esse é o desafio meu, de qualquer um crente, principalmente também do jovem, já que a nossa temática aqui é voltada para os jovens. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter essa firme posição e, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Certo. E para nós adentrarmos mais profundo nessa lição, para nós aprendermos muito mais sobre essa lição aqui, o que já foi feita a introdução, E o texto bíblico para você fazer o acompanhamento está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 11 ao 16. Acompanhe conosco na lição, você que quer se aprofundar muito mais na Palavra de Deus. E o primeiro tópico é o banquete do rei. E quero lançar essa pergunta ao Senhor, Na lição 4, ela fala sobre uma firme decisão de Daniel em não se contaminar. Como o Senhor analisa essa decisão de Daniel no período do cativeiro e como deve ser encarada pela igreja, em especial nossos jovens? Bom, Fagner, é uma pergunta de suma importância para tratarmos da lição, a qual nós já estamos discorrendo. Uma lição da qual ela vem falar sobre o ato de se resguardar, uma decisão própria de Daniel. Ele tomou, como o próprio título da lição informa, uma firme decisão de não se contaminar. Pois bem, em relação à sua pergunta, que trata o que o jovem deve fazer, Os jovens precisam fazer o que diante dessa situação? Claro que a contaminação ela está aí todos os dias em forma de tentação para o crente, assim como era também um tipo de tentação na vida de Daniel, porque você rejeitar o manjar do rei, gente, isso não é para todo mundo. O manjar, além de ser uma comida que vem lá do palácio, de todo um preparo, toda uma culinária, que as pessoas ali de outras classes sonhava com ter pelo menos uma sobremesa, que viesse lá da culinária real. Pois bem, Daniel, ele propôs no seu coração a não se contaminar, ou seja, não participar desse manjar. Os textos de Daniel 1:8, eu também gostaria de acrescentar dois textos lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo 4:16, 2 Coríntios 31:10. Esses textos, tanto de Timóteo, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nesta, porque fazendo isto salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então Daniel, ele tinha esse compromisso também.
Ele estava ali como servo de Deus, ele tinha consciência disso, né, de estar perseverando na doutrina da qual ele tinha sido ensinado. Nós sabemos que na história de Daniel, com certeza ele teve uma base do Deus que ele servia, né, os pais, a sua família lhe transmitiram. E o texto de Coríntios vai dizer: portanto, que comais, que bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse manjar que Daniel, né, propôs no seu coração, e não só propôs, mas realmente ele fez acontecer de não se contaminar, ali havia, né, poderia ser uma comida aparentemente saborosa, né, mas ali não pertencia a um servo de Deus, da qual tinha as regras que ele não poderia infringir, ele não poderia participar, porque ali tinha uma simbologia religiosa a outros deuses. Então ele passa a ter essa decisão de não se contaminar. Tá, mas eu quero saber hoje o que os nossos jovens precisam fazer. É justamente o que o senhor nos pergunta, né? A sua pergunta fala justamente sobre isso. Olha, hoje o problema não está só uma questão de comida, né? São os convites que nós temos da Babilônia, como nós falamos lá na lição 2, né, sobre o espírito da Babilônia. Então são os convites diários que os nossos jovens têm, que o ser humano tem. Esse convite diário, ele é o quê? Por exemplo, o jovem é tentado para a área, né, várias áreas, mas principalmente em pecar contra o seu Deus, né, desviar-se, como é falado muito comumente o jovem, fulano de tal está desviado, fulano de tal se afastou da igreja. Isso aqui é uma linguagem muito falada pelo jovem, mas o que acontece? É de suma importância que cada jovem não espere alguém dizer se está desviado, se ele fez certo ou fez errado, mas que ele faça como Daniel. Daniel propôs em seu coração. Então ele não precisou, né, de que alguém pudesse estar ali vigiando. Então, jovem, se você quer vencer, mesmo estando no cativeiro, não sei que cativeiro você está vivendo, o deserto, porque todos nós temos deserto, né? Então, mesmo que você esteja sendo ameaçado por esse espírito da Babilônia, por esse cativeiro, fazendo aqui uma simbologia, no momento que Daniel passou ali na Babilônia, que você possa buscar a força do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é quando nós não tivermos, né, nem palavras, mas ele nos ensina a orar. Então, busque por Deus, busque pelo Espírito Santo e pela palavra. Certo, muito importante, belas palavras, né? E que nós estamos aprendendo muito mais com a palavra de Deus e com essa lição, que é maravilhosa, né? E o nosso segundo tópico é o firme propósito de não se contaminar. E também deixarei outra pergunta, porque as perguntas são boas, porque nós estamos adentrando em um assunto que é muito importante para os nossos dias atuais. E a segunda pergunta é: o comentarista fala sobre o cuidado com as companhias. Claro que Daniel foi um grande exemplo com seus amigos, mas hoje, como a igreja deve ensinar os seus jovens sobre as companhias e amizades? Bom, Wagner, suas perguntas elas estão vindo bem quente, né? Bem quente mesmo. Está sendo gratificante e maravilhoso poder estar aqui compartilhando com os irmãos. Pois bem, sobre sua pergunta, eu também vou responder com alguns textos. E você, jovem, professor, alguém que esteja acompanhando, você pode também pesquisar aí na sua casa, onde quer que você esteja. Quero deixar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, 2 Coríntios 6 e 14. Esses textos, né, ele vai falar justamente sobre a vivência desse jovem. Como é que esse jovem deve se relacionar? O relacionamento. O grande problema do jovem é porque ele não sabe estabelecer, né, seus determinados relacionamentos. Nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, temos sim relações sociais, tá? Essas relações sociais pode ser com pessoa da mesma fé, pode ser com pessoa de outra religião. No entanto, nós não podemos esquecer de uma coisa, que quando se trata de amizade, é outra coisa. A amizade eu tenho que compartilhar, né? Então eu vou compartilhar o quê? Aquilo que eu defendo, aquilo que eu creio. Então o texto que eu citei lá de Coríntios vai dizer que não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então Paulo já estava falando justamente sobre a questão da amizade. Mas o que tem a ver Paulo com Daniel? Tem tudo para nós cristãos. Daniel estava lá no cativeiro, mas ele escolheu ali os seus amigos. Tinha, com certeza,
no império daquele, com tantos jovens que já foi descrito, com uma estética belíssima, né? Então tinha outros para ele poder se relacionar. Não, um amigo Não, mas ele sabia que aqueles 3 jovens comungavam da mesma ideia, do mesmo Deus. Então, meu jovem, você não precisa jamais deixar de se relacionar no serviço, no trabalho, ou na escola, na universidade. Não. Agora, quando se tratar de amizade, você tem que compartilhar aquilo que você crê. Aí já não é um simples relacionamento social. Não. Ali você precisa compreender que as suas amizades, elas precisam estar de acordo com alguém que acredita no seu Deus e acredita nos seus princípios. E também podemos entender aqui como uma espécie de julgo desigual. Porque o texto do julgo desigual lá de 2 Coríntios 6, 14 e 15, já é o que diz que não se deve prender do julgo desigual com as pessoas que não compactuam com sua fé. Não é só no sentido, claro que o texto no geral está falando ali sobre a questão do casamento, relacionamento, mas esse julgo desigual também, se tratando do jovem, é quando você toma a decisão de fazer uma amizade com pessoas que não seguem o mesmo Deus, está seguindo no caminho, por exemplo, de defesa de droga, de aborto, né? Então são defesas contrárias à palavra de Deus. Essas defesas, ou você vai se posicionar, ou quem sabe daqui a alguns dias você já está fazendo o mesmo, fazendo esse tipo de militância, né, e defendendo essas tais práticas. Então, meu jovem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então procure, faça como Daniel, procure os bons nomes para que você possa dizer, este aqui é meu amigo. E quem que eu posso dizer que é meu amigo? É aquele que te convida para ler a Bíblia, para orar, aquele que te convida para a igreja, aquele que te liga, como é que está no dia que você está triste. Meu irmão, não, nós vamos para a igreja, tem uma campanha, ou é o dia da vigília. Esse é o tipo de jovem cristão que você aí na sua casa, você, meu irmão, e não só é um jovem, todo crente precisa ter, né? Aquele que te motiva a buscar a Deus, independente das circunstâncias. Muito bem colocado, e nós estamos ainda para continuarmos nessa lição. Está sendo maravilhoso esses comentários e aqui o que nós estamos ouvindo do nosso irmão Magvaldo, né, do diácono Magvaldo. Está sendo muito proveitoso cada momento aqui sobre essa lição. E nós iremos passar para o terceiro tópico, que é o terceiro ponto também importante, que é o resultado da fidelidade a Deus, né? Fidelidade a Deus. E quero deixar mais uma pergunta para o senhor, muito importante. Sabemos da fidelidade de Daniel, mas para vencer as tentações, ele tinha o conhecimento e graça. Além dessas ferramentas, qual o senhor destacaria na vida de Daniel e indicaria para os jovens? Para os jovens, né? Olha que suas perguntas, irmão Fagner, não é fácil, hein? São difíceis. Tá bom, vamos lá. Vamos tentar responder com a graça de Deus, né? Bom, em relação à fidelidade de Daniel, inclusive nós temos inúmeros louvores, né? Os registros bíblicos sobre a fidelidade de Daniel, eu particularmente, eu fico admirado da vida de Daniel. Estar numa terra onde ele podia ali encontrar inúmeros deuses, né? Tinha tantas iguarias, mas ali ele propôs no seu coração, como já foi falado, e não se contaminar. Em relação à sua pergunta, que ele tinha o conhecimento, com certeza tinha graça, e a sua pergunta é sobre as ferramentas, né, que Daniel tinha. Daniel tinha o conhecimento, nós podemos ver. Daniel também, ele, além de ter o conhecimento, ele tinha uma outra característica, que hoje a igreja brasileira precisa, nós precisamos, o jovem precisa, que além do conhecimento da palavra de Deus, além de exaltar o Deus que ele servia e honrar, né? Porque a fidelidade também vem com a honra. Então nós estamos tratando esse tópico aí sobre o quê? Sobre a fidelidade de Daniel. Eu não estou na minha terra, meu povo está disperso. Esse Deus que era para ter me tirado disso, não tirou. Está lá meu povo sofrendo, tem uma parte aqui sofrendo. Deixa esse Deus para lá. Rapaz, aqui tem Deus para todo encontrar. Não, Daniel se manteve firme, fiel ao Deus vivo. Ele sabia que ali era um tempo, claro que Deus estava permitindo tudo aquilo ali, né? Mas ele se manteve firme. Então nós observamos que a fidelidade não é só na hora que as coisas estão tudo bem. A fidelidade não só
a aprovação que veio para Daniel, mas para o crente, para o jovem nos dias atuais, né, para o jovem cristão, a fidelidade, ela vem no momento em que você precisa provar isto, na hora que você é tentado. E nós somos tentados todos os dias. Nós estamos sendo tentados todos os dias. E essas tentações é para que e claro que essas tentações nem sempre ela vem já lá com um letreiro de pecado, né? Ela vem de alguma forma ali camuflada. Mas o que me chama a atenção é também que em Lucas 2,52 diz a respeito de Cristo: crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça para com Deus e os homens. Ou seja, além de Daniel, eu quero deixar um exemplo também aqui, que é do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que ele crescia em graça e conhecimento. Detalhe, para com Deus e os homens. Não tem essa questão de cristão, não, eu sou espiritual, sou quase anjo. Não existe isso. Nós precisamos crescer também em sabedoria e graça para com as pessoas, até porque nós somos que? Sal e luz. Então nós precisamos levar Jesus a essas pessoas. Tá? E também o outro detalhe é que Pedro fala, 2 Pedro 3,18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Ou seja, temos que nos manter firmes, fiéis. Daniel foi fiel ao seu Deus em meio ao cativeiro, em meio às tentações e às provações. E você, meu jovem, além da palavra, além da ajuda do seu líder, que eu tenho certeza que você tem, não esqueça de uma coisa: Daniel também fazia uso de uma outra ferramenta, a oração. Cresça na graça e no conhecimento. Muito bom, bem colocado a pergunta e bem respondida, né? A essa pergunta. Eu creio que você que é nosso ouvinte, está sendo agraciado pela palavra de Deus, né? E para nós finalizarmos esse momento, nós temos a última pergunta. Vamos deixar ele encurralado, porque pergunta aqui nós temos bastante, e graças a Deus, nós temos, com a graça de Deus, Deus tem dado graça, e nós vamos lançar mais essa pergunta, e você fique na expectativa aí. A pergunta que mais foi feita nesses dias nas redes sociais sobre os filhos dos crentes e a faculdade, a academia, ambiente cheio de ideologias anticristãs. Porém, no lugar da ciência, introdução, conhecimento secular, afinal, como deve ser o posicionamento dos pais e dos jovens cristãos em relação à universidade? Eita, essa semana, né? Essa semana pegou fogo na rede social, né? Pelo posicionamento de um grande líder também que eu respeito. Bom, essa pergunta, ela está sendo muito inquietante ultimamente nas redes sociais. Tem pessoas tomando partido, quando alguém aborda, inclusive quando foi abordado. É bom deixarmos claro que quando nós observamos Daniel, quando ele chegou na Babilônia, ele tinha o quê? Um preparo. Então ele já tinha um preparo, ele tinha uma bagagem. Daniel já tinha essa bagagem. Então, quando eu vejo, é claro que é evidente que eu poderia aqui defender 100%, olha, manda seu filho de qualquer jeito para o centro universitário. Eu sou um defensor. Nós passamos, o senhor também está lá no meio acadêmico. É de suma importância que você, jovem cristão, participe, mas eu quero fazer aqui um parêntese. E a sua pergunta fala como deve ser o posicionamento dos pais e dos jovens. Então, os jovens, assim como Daniel, com certeza teve uma preparação, né? Estudou sobre o seu Deus, não só estudou, mas vivenciou, porque estudar é uma coisa, você vivenciar é outra. Então ele vivenciou, na verdade ele teve experiência com o seu Deus. Então qual o grande problema disso aqui? É que pais não estão tendo experiência com Deus e nem levando seus filhos a ter experiência com Deus. E aí está mandando de qualquer jeito. Eu até diria que o problema não seria só a academia, mas começando até por um simples ensino médio. Então você pai, você jovem, você precisa estar preparado. Por quê? Como o senhor falou na sua pergunta, é um ambiente de ideologias anticristãs. Só que é um ambiente também de ciência, de conhecimento. Então, o que você tem que fazer no mínimo? É aquilo que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 21. Examinai tudo e retende o bem. Então nós precisamos, hoje eu sou pai, ou você jovem também tem essa responsabilidade, você precisa examinar tudo. Agora você precisa se preparar. E esse preparo começa na sua casa.
o pai ensinando a palavra de Deus, esse jovem participando dos trabalhos, porque graças a Deus é a exemplo, a nossa igreja ela está sempre, né, fornecendo preparo ao nosso jovem, tanto é que hoje nós temos aqui a EBD Online, mas nós estamos iniciando a EBD Online, mas a IADAP, ela tem ensino todos os domingos, não só o domingo, temos ensino bíblico muito bem ministrado pelo nosso pastor, pela liderança. Então, e não é só a Apicuançu, mas igrejas no Brasil afora. Então, o que está acontecendo são os jovens não estão aproveitando o momento de buscar o conhecimento da palavra. E quando ele chega no meio acadêmico, ele não tem preparo para isso. E esse preparo tem que ser intelectual. E também eu diria que também espiritual, né? Porque o cristão também é, até porque o ser humano ele é um ser tricotômico, espiritual e corpo. Então, respondendo, voltando também à sua pergunta, esse pai precisa dar exemplo para o filho do conhecimento da palavra de Deus. E esse filho, esse jovem, ele precisa... Jovem, se você não vai na EBD, meu jovem, eu sinto muito em dizer... Tu vai ser uma presa fácil para as ideologias lá no meio acadêmico, em qualquer lugar, até na rua, numa praça, onde você encontrar alguém que defenda princípios contrários à palavra de Deus. Então, por favor, meu jovem, dedique-se à palavra de Deus, vá para a EBD, é a maior agência de ensino cristão do mundo, é a Escola Bíblica Dominical, e eu tenho certeza que se você estiver preparado, pronto, não se preocupe, vá fazer a diferença lá no meio acadêmico, onde quer que seja. Mas pais e jovens cristãos, se preparem antes de adentrar esses ambientes. Nós devemos ocupar, nós cristãos pagamos nossos impostos, temos nosso direito e devemos sim ocupar esses ambientes. Acadêmicos, seja nível médio, qualquer que seja, nós temos direito. E nós devemos ir ocupar e falar de Cristo, mostrar a visão, né, a visão cristocêntrica. Evidente, respeitando, cada um tem sua visão, mas jamais vamos omitir ou ficar ali calado com medo de expor a nossa visão, que é a visão cristã. Pessoal, foi proveitoso demais e eu quero agradecer a participação do diácono Magvaldo. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Fagner, muito obrigado. Eu vou estender aqui o agradecimento também ao nosso pastor-presidente, pastor Paulo Portela, a nossa coordenadora, irmã Jódina, também ao nosso amigo, né, irmão também que faz parte da EBD Online, doutor Israel e todos os outros pastores, o pastor Gessé também, né, que faz parte dessa equipe. Nós temos também o nosso cameraman, né, também o nosso irmão Pedro, né, que Deus possa abençoar. E quero dizer que, se Deus permitir, breve estaremos retornando, continuando com o nosso programa EBD Online. Amém. Então está sendo programas maravilhosos, onde essas perguntas estão sendo lançadas, e eu creio que vai estar brotando o entendimento na cabeça de cada um desses professores que querem buscar o entendimento na palavra de Deus. A palavra, a oração, o jejum, buscando na palavra de Deus. Seja um exemplo. Seja que nem Daniel, buscando o entendimento na palavra, buscando o entendimento na oração, buscando o entendimento no sacrifício. Um jovem que era inteligente, mas inteligente espiritualmente. Então, quero agradecer a participação e muito obrigado a todos vocês que fizeram parte desse momento conosco.